Bom dia, meus caros alunos. Estaremos agora dando início ao nosso curso. Nós vamos começar com o estudo da aritmética, futuramente álgebra e geometria. Então, vamos começar definindo. A aritmética é a parte da matemática que estuda as operações numéricas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Bom, primeiramente, para iniciarmos o estudo da aritmética, devemos definir quais são os algarismos existentes na matemática. No caso, são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, totalizando 10 algarismos distintos, sendo que o número 1 também é conhecido como a unidade. Também devemos conhecer que esses números, começados do 0 e seguindo os números 1, 2, 3, 4, são também conhecidos como números naturais, no qual o seu símbolo é esse Nzinho maiúsculo. Bom, gente, nessa parte aqui eu quero apresentar para vocês alguns conjuntos que estudaremos em aulas futuras, tá? Existe o conjunto dos números inteiros, cujo símbolo é o Z, que abrange os números negativos e os positivos. Os números racionais, o conjunto dos números racionais, no qual o símbolo é um Q maiúsculo, que na verdade são os números fracionários, tá ok? São todas as frações que existem, são os números racionais. Os números irracionais, que são os números que apresentam radical, raiz quadrada, raiz cúbica, no qual não existe um resultado exato. E os números reais, que no caso é o conjunto formado por todos os demais conjuntos, tá? O conjunto dos reais abrange todos os números. Uma observação, aqui no conjunto dos racionais, 1 sobre 1 é igual a 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. Esse número aqui, na verdade, ele é um número inteiro, mas também é um número natural. Então, a gente pode entender que todo número, ele apresenta como denominador, na sua parte de baixo, o 1, que não aparece, tá? E ele é um número racional. Uma coisa que vocês devem aprender é que os números, eles possuem mais de um algarismo. Por exemplo, nessa sequência aqui, eu trago para vocês os números de 2 algarismos, que começa no 10 e vai até o 99, que é o maior número de 2 algarismos. Então, o 10 seria o menor. Quem são os algarismos do 10? O 1 e o 0. Os algarismos do 11, o 1 e o 1. Os algarismos do 12, o 1 e o 2. Repare que todos eles, do 10 até o 99, têm 2 algarismos. Temos também os números de 3 algarismos, que começam no 100 e vão até o 999, que é o maior número de 3 algarismos. Então, o 100, como é o primeiro, é o menor. Então, vai 101, 102, 103, 104, 105, 200, 300. São todos números de 3 algarismos. E para finalizar essa ideia, eu trouxe aqui também os números de 4 algarismos, que começam no 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 e vai até o 9.999. O próximo número tem 5 algarismos, que no caso seria o 10.000. Aí continuaria 10.001, 10.002. Os números não têm fim. Bom, pessoal, agora vamos aprender o que é uma dezena. São números que representam 10 unidades de alguma coisa. Então, o 10 é uma dezena. O 20 são 2 dezenas, que na verdade é 10 mais 10, totaliza 20. O 30 são 3 dezenas,
10 mais 10 mais 10. São outras formas de representar o 30 e de representar o 20. Então, 10 é uma dezena, 20 é duas dezenas, 30, 3 dezenas, 40, 4 dezenas e assim por diante. O que é uma centena? São números que representam 100 unidades de alguma coisa. O 100, o 200, o 300, o 400, o 500, o 600. Sempre de 100 em 100. Por isso, centena, o nome. O 100 é uma centena, o 200 são duas centenas, o 300 são 3 centenas e assim sucessivamente. Uma outra classificação importante sobre os números é que eles podem ser pares, ímpares e primos. Os números pares, começando no 0, eles vão de 2 em 2. Então, vai 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim sucessivamente. Os números ímpares seguem a mesma ideia, só que eles não começam no 0, eles começam no 1. Então, vai 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Os números primos são números que apresentam 2 divisores. Porém, nós não vamos aprofundar muito nesse tópico aqui no curso. Futuramente estudaremos eles com mais detalhes. Então, começa os números 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Lembrando que o único número primo par é o 2. E uma outra observação que nós temos que saber também é que o 0 é um número par. Bom, nessa parte nós vamos estudar as unidades fundamentais dos algarismos. Alguns autores chamam de classes ou ordens dos números. Eu vou puxar a folha um pouco para cá, porque não coube no vídeo. Então, nós temos unidades, dezenas, centenas. Essas aqui são as fundamentais, que praticamente vão se repetir em todos os demais. Aí nós temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Unidade de trilhão, dezena de trilhão, centena de trilhão. O que vem depois de trilhão? Quadrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão, octilhão, nonitilhão, decilhão, undecilhão e assim sucessivamente, tá? Mas a principal ferramenta que nós vamos usar com esse mecanismo aqui de ordens e classes é para fazer a leitura dos números. Um segredo que eu posso passar para vocês é que vocês vão ter que separar de 3 em 3 essas ordens para ficar mais fácil a leitura. Bom, separando de 3 em 3, praticamente essas ordens também ficaram separadas. Ficou as ordens de milhar, de milhão, de bilhão, de trilhão, todas elas separadas, o que vai facilitar muito na hora de nós lermos a classificação de um número muito alto. Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui, alguns exemplos, para vocês terem uma ideia. 136, ele pode ser desmembrado da seguinte forma: 100 mais 30 mais 6, que na verdade são 6 unidades, 3 dezenas, que é 30,
e uma centena, que é 100. Agora, conforme forem aumentando os números, nós vamos recorrer à tabela lá em cima, para a gente poder conseguir fazer a leitura dos números. Aqui, separando de 3 em 3, ó, eu cheguei na unidade de milhar, porque esses 3 aqui representam unidade, dezena, centena, e o próximo unidade de milhar. Unidade de milhar, no caso, vai ser esse próximo aqui, que é o 4. Então, eu tenho uma unidade de 1000, de milhar, 4.657. No próximo número, nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, nesse caso aqui, eu tenho 7 dezenas, 70. 78.541 unidades. Próximo número, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. São 5 centenas. 5 centenas é 500. Então, nós temos 524.689. Próximo número. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão. Então, 6.355.641. E esse último número, vamos separar também de 3 em 3, que aí fica mais fácil a leitura. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois de milhão vem bilhão, unidade de bilhão. Então, são 8.566.874.545. Para melhor fixação dessa aula, nós vamos aos exercícios. Se vocês quiserem fazer aí com calma e depois colocar lá nos comentários lá no canal, vocês fiquem à vontade, tá ok? Temos aí o número 1. Qual é o maior e o menor número de 2 algarismos, de 3 algarismos, de 4 algarismos? Número 2. Qual é o único número primo par que existe? Número 3. Quantos números naturais de um algarismo existem? Número 4. Qual é o número conhecido como a unidade? Número 5. Qual é o primeiro número par que existe? Número 6. Escreva por extenso os números. Aí vocês vão olhar lá naquela tabelinha de classes e ordens e vão escrever por extenso aí no caderno de vocês esses números aí. É uma forma de vocês também aprenderem a ler esses números grandes.